Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 23 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Brasil mais competitivo. O governo lança novo sistema que reduz custos e prazos para empresas venderem produtos para outros países. Para o presidente Michel Temer, tornar mais simples o processo de exportação gera renda ao Brasil. E com isto, alcançarmos o objetivo, que é gerar emprego. Porque quando nós fazemos isso, não é para prestigiar uma ou outra figura, mas é para gerar empregos no nosso país. E para detalhar como funciona o sistema, a gente conversa com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E você ainda vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Em mais uma etapa do programa de parcerias de investimentos, o governo concede 2 áreas do Porto de Santarém, no Pará. A arrecadação chega a quase 70 milhões de reais, além de gerar novos investimentos. Repórter José Luiz Filho. A nova concessionária dos terminais portuários em Santarém também deverá fazer investimentos de quase 30 milhões de reais, o que vai aumentar a eficiência e a distribuição de combustíveis em toda a região norte do país. A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet é fácil. Basta você acessar www.voz.gov.br. Mais um passo foi dado hoje para diminuir a papelada, os custos e aumentar a competitividade dos produtos brasileiros em outros países. Foi lançado o novo processo de exportações do Portal Único de Comércio Exterior. É a primeira etapa do portal que, quando estiver funcionando completamente, deve reduzir em até 40% os prazos de exportação e importação. Isso torna os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional, o que vai gerar mais renda e emprego para o país. Para facilitar os procedimentos para exportar, reduzir prazos e custos, o governo anunciou uma série de mudanças, como a unificação de documentos em uma declaração única de exportação, a redução de quase 100 para 36 o número de informações exigidas e a integração do sistema com a nota fiscal eletrônica, tudo concentrado no Portal Único do Comércio Exterior. No lançamento da primeira fase do sistema, o presidente Michel Temer disse que a medida faz parte de uma modernização administrativa que está sendo feita no governo federal. Ao longo do governo, nós temos solicitado aos próprios ministérios que tragam ao presidente da República as medidas desburocratizantes nos vários ministérios. Isso tem ocorrido com uma frequência extraordinária. Nesse primeiro momento, serão contempladas as exportações realizadas a partir dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, no estado de São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Minas Gerais. A ideia é que já no próximo mês a ferramenta funcione para os portos e até o fim do ano chegue às rodovias e ferrovias e envolva também as importações. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o novo Portal do Comércio Exterior faz parte de um conjunto de iniciativas para aumentar a produtividade e a competitividade dos produtos brasileiros. Os passos seguintes vão ser integrar os processos eletrônicos com as secretarias de Fazenda estaduais, visando fazer com que nós tenhamos, no final desse processo, tudo operacionalizado de uma maneira digital, de maneira que seja mais seguro, propicie melhor controle, seja mais barato, isto é, custe menos para o exportador e mais rápido. Os Correios estão dando suporte às novas medidas, como explicou o presidente da empresa, Guilherme Campos.
A simplificação tem como objetivo aumentar o número de operações, aumentar o fluxo de comércio internacional, exportações, importações de implementos para serem colocados aqui no processo produtivo nacional. O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, destacou que a medida deve favorecer as exportações de micro, pequenas e médias empresas. Nós estamos fazendo um trabalho que é o Simples Internacional, de nós buscarmos a simplificação de todas as normas aduaneiras e partimos para contratos bilaterais entre países que queiram fazer o mesmo processo simplificador. O Portal Único do Comércio Exterior também permite que empresários realizem consultas sobre a situação das operações de exportação e importação em tempo real. O endereço na internet é siscomex.gov.br. Reportagem João Pedro Neto. E para trazer mais detalhes sobre esse novo portal, a gente conversa agora ao vivo com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Ministro, boa noite. Boa noite, Ayrton Medeiros. Um prazer falar com você e os ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, o senhor poderia detalhar para a gente quais as principais novidades do novo sistema do Ministério? Quem deve se beneficiar com a mudança? Olha, o grande beneficiário das mudanças, Ayrton, será os operadores de comércio exterior no Brasil, portanto, aqueles que exportam e que importam. Nesse primeiro momento, hoje, junto com o presidente Temer e o ministro Meirelles, nós lançamos o módulo exportação modal aéreo e vamos complementar esse processo até o final deste ano com o módulo exportações modal terrestres e marítimos e no primeiro semestre do ano que vem o módulo importações. Há estudos que dizem e que apontam para uma redução em até 40% no prazo de exportações e importações. Para lhe dar um número preciso, exportações, nós vamos reduzir o prazo médio de 13 dias para 8 dias. Isso equiparando o Brasil aos países desenvolvidos. Ministro, boa noite. Hoje foi lançada uma etapa do portal Único. Que tipo de serviço o governo ainda vai oferecer dentro do portal para os empresários? Nós vamos oferecer a oportunidade dos empresários poderem fazer as suas operações, realizarem as suas operações de exportações sem o uso total de papel e de uma forma totalmente eletrônica. Você sabe que o Brasil, em alguns segmentos, infelizmente ainda é o país do carimbo. E nós estamos com o lançamento do Portal Único do Comércio Exterior, vamos dizer assim, eliminando o uso de papel, eliminando o uso de carimbos e dando acesso de forma eletrônica aos operadores de comércio exterior, aos empresários que vão exportar. Aliás, tivemos hoje, tão logo terminamos a solenidade de lançamento no Palácio do Planalto, nós tivemos a primeira empresa, uma novidade aí para os ouvintes da Voz do Brasil, a primeira empresa a registrar um processo de exportação foi a Embraer. Nós sabemos que a Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo e é brasileira, e esse produto que a Embraer registrou hoje como primeiro registro foram peças de aviões para os Estados Unidos. Isso é uma coisa fantástica porque reduzirá o custo demasiadamente das empresas que vão operar esse mercado. Ministro, agora nós vamos aproveitar a sua participação aqui para falar sobre carne. A gente sabe a importância desse produto para a economia do país. Tem um número aqui importante, ministro. Só no ano passado o Brasil exportou 13 bilhões e meio de dólares em carne para 137 países. Pois é, ministro, por isso, que mensagem o senhor transmite à população e aos empresários do comércio exterior preocupados com a questão da carne aqui no país? Gláucia, Ayrton, a nossa mensagem é uma mensagem de confiança, que os nossos ouvintes, todos que nos ouvem aí pelo Brasil afora, nós sabemos que a Voz do Brasil tem uma audiência muito grande em todos os rincões do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, no norte, no nordeste. É importante que a dona de casa, o cidadão, as pessoas que nos ouvem, saibam que o Brasil tem segurança, há segurança alimentar, há segurança na produção
de proteína animal, de carne, de frango e de suínos no Brasil. Esse episódio que ocorreu foi um episódio pontual, 21 unidades, num total de 4.847 unidades. Não deveria ter ocorrido, é verdade, mas essas plantas já estão sob fiscalização permanente e 4 delas foram interditadas. E é importante ressaltar que o início da operação da Polícia Federal não foi para identificar eventual comercialização ou produção de carnes estragadas, sim, ou carne com papelão, seja lá o que for. Não. O que a Polícia Federal começou apurando foi uma denúncia de um funcionário do Ministério da Agricultura no que se refere à corrupção. E, evidentemente, por conta da operação que ocorreu na última sexta-feira, acabou chegando nesse Sim. problema menor. Então, a minha mensagem é que confie no produto. Eu pessoalmente não parei de me alimentar com carne, com frango, e digo para a senhora, para o senhor ouvinte da Voz do Brasil, que a nossa carne é segura. Isso é um desvio pontual e menor, que não compromete o todo. Tá certo, nós conversamos com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Ministro, obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil e tenha uma boa noite. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Glaucia. Boa noite para vocês e os ouvintes. Cada dia de carga parada em um porto ou aeroporto, onde pode representar um aumento de 1% no custo da mercadoria. Prejuízo que não interessa ao país, muito menos aos empresários. Um estudo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, em parceria com o governo brasileiro, mostra que diminuir a burocracia pode reduzir em quase 15% os custos das vendas para o exterior. O repórter José Luiz Filho foi até São José dos Campos, em São Paulo, onde fica a sede da Embraer, para mostrar como o novo sistema do governo vai ajudar a empresa na hora de exportar. Uma das maiores fabricantes de aviões comerciais, executivos e militares do mundo e uma das principais exportadoras brasileiras, a Embraer, foi parceira do governo federal na elaboração dos novos procedimentos de exportação. Para a direção da companhia, a desburocratização proposta pelo governo é fundamental para melhorar a competitividade do país. A empresa já trabalha de forma experimental com os novos processos e deve ser uma das primeiras a utilizar o sistema do Portal Único, como explica o vice-presidente de Suprimentos e Manufaturas, Francisco Soares. A partir de agora, você cadastra sua nota fiscal eletrônica e, num ambiente integrado, você consegue emitir sua declaração única de exportação de uma maneira mais ágil. Uma maneira onde você não precisa repetir a mesma informação em diversos sistemas distribuídos. Com o Portal Único, a meta é reduzir em até 40% o tempo gasto para enviar ou receber uma mercadoria do exterior. Assim, o tempo médio para a exportação pode passar de 13 para 8 dias e o de importação de 17 para 10 dias. Um avanço que vai ajudar muito as empresas exportadoras brasileiras, como explica Francisco Soares, vice-presidente de Suprimentos e Manufaturas da Embraer. Ganha agilidade, ganha competitividade, reduz o ciclo de exportação e, além disso, o novo sistema vai permitir que você consiga monitorar mais de perto todo o transporte da carga, desde o momento que você aloca sua carga no aeroporto, no porto, até o momento que ela é embarcada. O governo estima que a agilidade proporcionada pelos novos procedimentos do Portal Único deve resultar num aumento de 10,3% nas exportações de produtos industrializados já em 2018 e de 26,5% até 2030. Reportagem José Luiz Filho. E o presidente Michel Temer voltou a falar sobre a questão da carne no país. Temer disse que vai ligar para o presidente da China, Xi Jinping, para esclarecer a situação sobre a investigação da Polícia Federal, que apura o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura em um esquema de fiscalização irregular de frigoríficos. O presidente afirmou que vai solicitar que seja feito um trabalho diplomático com todos os países importadores. Já tivemos a delicadeza da presença no domingo da grande maioria dos embaixadores dos países importadores que já compreenderam a questão. Então nós tivemos uma pronta resposta e, portanto, logo superaremos esse embaraço que pode causar prejuízos ao país, mas digo eu, serão logo superados pela compreensão de todos aqueles, e volto a dizer, a imprensa colaborou. Quando fala nacionalidade, eu digo, o Brasil todo colaborou
para este fato, porque as pessoas percebem que esse é um dos fatores fundamentais para a nossa economia e que não pode ver a sua credibilidade abalada. 19h15 em Brasília. O governo comemora leilão de 2 áreas do Porto de Santarém, no Pará. É mais arrecadação para os cofres públicos e novos investimentos nos terminais portuários. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Momento Social. O Momento Social de hoje vai esclarecer a dúvida de Deise de Freitas, moradora em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Ela recebe o Bolsa Família e trabalha como vendedora autônoma, mas tem medo de perder o benefício caso consiga um emprego com carteira assinada. E ela quer saber se existe esse risco. Quem explica para ela é o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Olá, ministro. Meu nome é Deise de Itaboraí. Eu queria saber se quem trabalha com carteira assinada tem risco de perder o Bolsa Família. Olha, Deise, é possível sim assinar carteira e continuar recebendo o Bolsa Família. Nas regras atuais, se tu tiver um emprego formal e tiver um determinado valor esse emprego, que somado à renda da família não ultrapasse a meio salário mínimo per capita, você poderá sim continuar recebendo o Bolsa Família por 2 anos. Se ultrapassar a meio salário mínimo per capita, não vai ter o Bolsa Família. Mas nós estamos trabalhando para uma mudança dessa regra, onde nós vamos aumentar um pouco esse teto para que as pessoas possam ter até um emprego melhor, assinar a carteira e ainda continuar recebendo o Bolsa Família como estímulo a assinar a carteira. Todo mundo deve ter carteira assinada. A carteira assinada te dá direitos no futuro, uma aposentadoria melhor, direitos trabalhistas, que quem não tem carteira assinada não tem direito a nada. Elas são agricultoras, geradoras de renda, provedoras do lar. O Brasil já tem 14 milhões de mulheres rurais, quase a metade de toda a população que vive no campo. E hoje essas mulheres receberam um reconhecimento importante pelos diversos papéis que ocupam. Foi lançada uma campanha para garantir os direitos e valorizar o esforço das mulheres que vivem no campo. Maria Júlia Serrim tem 53 anos e na bagagem muitas histórias de luta e dedicação à terra. Moradora da zona rural do município de Portel, a 270 quilômetros de Belém, ela planta mandioca, feijão, abacaxi e outros produtos. Com a agricultura, Maria sustenta a família, mas conta que precisou superar alguns preconceitos. No passado era só cuidar de menino e cozinhar. E agora? Agora é empreendedora. A gaúcha Bruna Dariva é de uma outra geração, mas também não tem medo de arriscar. Aos 28 anos, administra uma agroindústria com os pais na comunidade rural de Erechim, próximo a Porto Alegre. Quando eu cheguei nos grandes centros, eu descobri que aquilo ali não era para mim, que eu não me encaixava. Voltei para o interior, assumi a agroindústria, né? Estou à frente da produção da família. Hoje eu sou presidente da Feira do Produtor também, onde 45 famílias expõem os seus produtos e 70% dessas famílias são geridas por mulheres. As histórias de Maria, Bruna e de outras mulheres brasileiras ganham destaque na campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. A ideia é valorizar o trabalho da mulher no meio rural. No Brasil, é pelas mãos delas que são plantados e colhidos cerca de 45% dos produtos da agricultura familiar. Entre as ações previstas estão os mutirões para emissão de documentos, que neste ano devem beneficiar 100 mil mulheres. Também será lançado um edital em abril para apoiar o empreendedorismo, como explica o secretário de Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Roseno. Financiar assistência técnica para esse grupo de mulheres, financiar obras, investimentos, aspectos administrativos, a parte de comercialização. O material da campanha e as histórias das agricultoras podem ser encontradas na página da internet www.mulheresrurais.com.br. Reportagem Gabriela Noronha. As regras para a aposentadoria das mulheres foram discutidas hoje na Câmara dos Deputados pela comissão que analisa a proposta da reforma da Previdência. O projeto que está em análise prevê idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, com 25 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres.
A proposta da reforma da Previdência prevê igualdade para a aposentadoria de homens e mulheres. Pela regra atual, as mulheres podem se aposentar 5 anos antes dos homens. Para a assessora especial da Casa Civil, Marta Cellier, essa diferenciação se justifica por um cenário desigual das mulheres no mercado de trabalho, o que, segundo ela, vem mudando drasticamente nos últimos anos. A assessora da Casa Civil explicou ainda que o Brasil está seguindo uma tendência mundial. De acordo com ela, a previdência de 51% dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 34 nações, não prevê nenhuma diferença entre homens e mulheres. Outros 35% estão reformulando as regras e caminhando para uma igualdade entre os gêneros na hora da aposentadoria. A assessora da Casa Civil defende que a manutenção dessa diferença entre homens e mulheres na Previdência apenas reforça a desigualdade entre os sexos. A gente só aceita o argumento da dupla jornada quando a gente aceita o argumento de que a mulher se casa, ou de que a mulher tem um companheiro, que a mulher tem um filho, e aí as tarefas domésticas passam a estar completamente desequilibradas em relação a homens e mulheres, ou seja, ela assume boa parte dessas tarefas e os homens não. Eu não nego que isso exista em vários lares, mas eu nego que isso possa ser defendido, que a gente possa achar isso uma normalidade, porque em vários países isso é um escândalo. Para a professora universitária e especialista em Seguridade Social, Luísa Pierdonat, a Previdência tem sido usada para resolver questões sociais de desigualdade, quando na realidade o objetivo deve ser o de manter o rendimento do cidadão quando ele para de trabalhar. Para ela, as diferenças como a de gênero, por exemplo, devem ser resolvidas com políticas públicas e não dentro do sistema previdenciário. Se nós não pensarmos seriamente na sustentabilidade da proteção previdenciária, nós vamos ver aniquilado o princípio democrático. A PEC da reforma da Previdência está sendo discutida na Câmara dos Deputados e, se aprovada, deve seguir para o Senado Federal em abril. Reportagem Beatriz Amiden. 19h21 em Brasília. 2 terminais de combustíveis do Porto de Santarém, no Pará, foram leiloados hoje. O governo vai arrecadar quase 70 milhões de reais com a concessão à iniciativa privada, além de um aluguel mensal pela área e uma taxa por tonelada movimentada. Os leilões fazem parte de uma etapa do programa de parcerias de investimentos que tornou o modelo de concessões do país mais eficiente e tem atraído mais investidores. Na semana passada já tinham sido concedidos 4 aeroportos. O repórter José Luiz Filho acompanhou o leilão de hoje na Bolsa de Mercadorias e Futuros em São Paulo e traz as informações. O segundo leilão realizado pelo governo em uma semana concedeu à iniciativa privada 2 terminais portuários em Santarém, no Pará, utilizados para transporte, armazenamento e distribuição de etanol, gasolina e diesel. O consórcio Porto Santarém venceu os 2 processos. O primeiro com uma oferta de 18 milhões e 200 mil reais e o segundo com um lance de 50 milhões de reais. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, considerou o leilão um sucesso. Eu acho que o sucesso desse leilão se deve a um esforço muito grande do governo em dialogar com o setor privado, em remodelar a forma de concorrência, trazendo inovações como o maior prazo entre a publicação do edital e o leilão, a segurança jurídica que está se dando nesse processo de concessões do governo federal. A nova concessionária dos terminais portuários em Santarém também deverá fazer investimentos de quase 30 milhões de reais em renovação de tanques, infraestrutura e segurança das áreas ao longo dos 25 anos de contrato, o que vai aumentar a eficiência e a distribuição de combustíveis em toda a região norte do país, como explica o ministro Maurício Quintela Lessa. Esse leilão vai aumentar a capacidade de armazenamento e movimentação de combustíveis, não só para a região oeste do Pará, para todo o estado do Pará, mas com influência também em toda a região norte do Brasil. Com mais esse leilão, o governo mantém o cronograma de concessões estabelecido pelo Programa de Parcerias e Investimentos, que, segundo o secretário de Coordenação de Projetos do PPI, Tarcísio Freitas, trouxe regras mais claras e objetivas para os leilões e, assim, deu mais confiança aos investidores. O investidor sabe que aquilo vai acontecer, há previsibilidade, tem as novas regras de governança que contribuem para isso, é a publicação de editais em português e inglês para facilitar o acesso ao investidor, principalmente estrangeiro. Tem um portal, www.projetocrescer.gov.br, que é hoje um grande hub de acesso às informações para os investidores estrangeiros. Então há todo um esforço que está realmente transformando esse programa num grande sucesso.
Além do valor arrecadado no leilão, o governo federal também receberá por mês R$ 2.500 pelo arrendamento da área e mais R$ 1,45 por tonelada movimentada no primeiro terminal. Pelo segundo, o pagamento mensal feito pelo consórcio vencedor será de R$ 25 mil pela área e R$ 5,40 por tonelada de carga. Reportagem José Luiz Filho. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal entende que inquérito policial pode ser reaberto se surgirem novas provas. Madeireiras do Pará têm registro de sustentabilidade suspenso por propaganda enganosa. Trabalhadora vai ser indenizada por uso de banheiro e vestiário coletivos. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou Johnny Luna. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reafirmaram que uma investigação criminal pode ser reaberta mesmo após o arquivamento anterior do inquérito. Assim, o Ministério Público pode voltar a apresentar a denúncia à Justiça, pedindo a abertura de uma ação penal. Ricardo Viúla. No caso, 2 delegados e 2 investigadores da Polícia Civil do Paraná entraram com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal questionando a retomada de um inquérito contra eles. O motivo da investigação é a morte de um adolescente foragido. O inquérito havia sido arquivado, mas depois foi descoberto que um dos delegados teria incluído declarações falsas nos depoimentos das testemunhas para inocentar os colegas. Para a defesa, uma vez arquivado, o inquérito não poderia ser reaberto, mas o plenário do STF entendeu diferente. O relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, destacou que a legislação penal permite o retorno às investigações diante de novas provas. Em havendo novas provas, a contrário senso, pode, evidentemente, o inquérito policial ser renovado nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal. Com isso, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que o inquérito policial pode ser reaberto se surgirem novas provas. Escritório de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, pode cobrar direitos autorais pela transmissão televisiva via internet. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. O ECAD buscou a justiça para cobrar valores referentes a direitos autorais da Rede TV por reprodução de músicas no site da emissora. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido. A entidade, então, recorreu ao STJ. Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, o fato de a obra estar à disposição, ao alcance do público, no ambiente coletivo da internet, torna a execução musical pública. E isso, segundo o ministro, gera o recolhimento de direitos autorais pelo ECAD. A terceira turma do STJ acompanhou o voto do relator e a Rede TV deve pagar pela transmissão televisiva por meio da internet. Justiça suspende certificação de madeireiras no Pará por propaganda enganosa sobre sustentabilidade. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. Ana Gouveia. Conforme a decisão que suspende o certificado de 2 empresas, há indícios de que elas não cumprem critérios de sustentabilidade socioambiental exigidos por um selo internacionalmente reconhecido, que identifica produtos originados do bom manejo florestal. Para o MPF, a divulgação desse registro pelas madeireiras engana os consumidores. Também foi alegado que as empresas denegriram o meio ambiente com obras que prejudicaram a caça e a pesca em um rio, além de poluírem um lago. A empresa não pode disponibilizar banheiro e vestiário de uso coletivo. No caso, uma trabalhadora vai receber indenização de R$15 mil. Carlos Ribeiro. A mulher disse que era obrigada a dividir banheiro e vestiário com homens no hospital em que trabalhava. Para a Justiça do Trabalho no Piauí, a utilização desses locais coletivos expõe os empregados a situações vexatórias e degradantes. Os julgadores também esclareceram que o fato desrespeita normas sobre as condições sanitárias e de conforto no local de trabalho.
Mãe que abandonou os filhos ainda crianças não tem direito à pensão alimentícia. A mulher pedia na justiça que os filhos, hoje adultos, pagassem o benefício a ela. Michele Chiapa. Para a Justiça do Distrito Federal, a mãe não sustentou e não educou os filhos, nem deu afeto e atenção a eles quando pequenos. Portanto, a mulher não pode agora, mais de 40 anos depois, atribuir aos filhos a obrigação de sustentá-la. Para os julgadores, ela não cumpriu os deveres de mãe e não pode pedir algo que nunca ofereceu aos filhos. Justiça Eleitoral de Santa Catarina caça o mandato do prefeito e do vice do município de Lajeado Grande. Os 2 políticos e um vereador da cidade são acusados de compra de votos nas eleições de 2016. O Ministério Público Eleitoral alegou que foi oferecido R$2.000 por 4 votos de uma família. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado deve votar outro projeto que regulamenta a terceirização de mão de obra. Plenário aprova acordo entre Brasil e Peru que assegura a participação de empresários brasileiros em licitação no país vizinho. Flecha Ribeiro critica a operação do Ibama que interditou frigoríficos que compraram animais criados em área desmatada. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Seguiu para a sanção da Presidência da República um projeto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados que regula a terceirização de mão de obra. O projeto é polêmico por permitir que essa prática ocorra ilimitadamente, inclusive nas atividades fim das empresas. E para que o presidente Michel Temer possa vetar pontos da proposta aprovada ontem sem deixar lacunas, o presidente do Senado, Nício Oliveira, anunciou que a Casa deve votar um novo projeto sobre o tema. Se tem um outro projeto e esse projeto tenha alguma lacuna, é natural que se aprove um outro projeto aqui e o presidente da República faça a seleção daquilo que ele vai vetar ou que vai sancionar. Relator do projeto sobre terceirização na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que os deputados quebraram um acordo que havia entre as duas casas do Congresso Nacional de aguardar a análise da proposta sobre terceirização que está no Senado. Paim afirmou que o texto aprovado na Câmara equivale a um atraso da legislação trabalhista para a época anterior à era Vargas, ao não dar segurança jurídica nem para o trabalhador, nem para o empregador. E me perguntaram como é que fica se esse projeto for aprovado, for sancionado. Nós teremos banco sem bancários, que teremos um escritório na esquina que vai mandar funcionários para o banco. Pode estar num banco num dia e no outro banco no outro dia, ou numa loja no outro dia. Teremos lojas sem comerciários, teremos metalúrgica sem metalúrgicos, teremos escolas sem professores, que serão pessoas que estão em qualquer contrato e manda lá para uma escola assim como ele entender. E o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, anunciou que vai ajuizar no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de terceirização aprovada pela Câmara. Além de prever a terceirização em atividades fim, a lei pode enfraquecer, por exemplo, o direito de greve, ao permitir que o empregador contrate pessoal temporariamente para suprir a falta de mão de obra por causa da paralisação dos trabalhadores, disse Randolph. Outra maldade com os trabalhadores, afirmou Randolph, é a possibilidade de quarteirização da mão de obra, em que a empresa terceirizada subcontrata uma outra, que passará, na verdade, a ser a que vai contratar, dirigir e remunerar os trabalhadores. Imagine a quantidade de fraudes que abre a possibilidade. Imagine a possibilidade de, me permitam a expressão, de gambiarras, de empresas que serão contratadas só com a finalidade de contratar outras empresas. E a cada subcontratação, mais precária vai ficar a relação da condição de trabalho do trabalhador, mais precária vai ficar a relação patrão-empregado. Plenário.
O Senado aprovou hoje acordo de ampliação econômico-comercial entre o Brasil e o Peru. O relator, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, acredita que as negociações bilaterais com redução de tarifas e participação em licitações vão ajudar no saldo positivo da balança comercial. Repórter Érica Christian. Aprovado por unanimidade, o projeto de decreto legislativo estabelece a liberalização de serviços, abre os mercados de compras públicas e favorece o ambiente para investimentos. Pelo acordo, os empresários brasileiros poderão oferecer produtos nas áreas de tecnologia de informação e comunicação, turismo, transporte, engenharia, arquitetura e entretenimento. Armando Monteiro argumentou que a aprovação desse projeto ocorre em um momento favorável em que o Brasil registra perdas, como a suspensão da compra de carne nacional após irregularidades apontadas pela Polícia Federal. Esse acordo logo beneficia duas áreas, o setor de serviços e a área de veículos leves. Portanto, é sim um acordo que vai ter impacto positivo na balança comercial brasileira. Vai permitir a elevação do nível de intercâmbio com o Peru, que já é expressivo. O Brasil hoje tem uma corrente de comércio de mais de 3 bilhões de dólares com o Peru. Armando Monteiro destacou que uma das vantagens é a possibilidade de brasileiros disputarem as licitações de bens e serviços no Peru, que compram atualmente 13 bilhões de dólares. A outra é o livre comércio na área automotiva. A partir de agora, os carros fabricados no Brasil serão exportados sem a cobrança de taxas, o que ampliará as vendas para até 160 mil unidades por mês. Comissões. Segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Patologias que, se consideradas isoladamente, atingem até 65 pessoas num grupo de 100 mil. A proposta transforma em lei uma portaria já existente que estabelece incentivos financeiros e diretrizes para o atendimento dos cerca de 13 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de patologia dessa natureza. Repórter Marcela Diniz. Relator na comissão, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, ressaltou a importância de assegurar atendimento especializado e recursos para a compra dos chamados medicamentos órfãos, que em geral são de alto custo. Determina ao SUS o suporte necessário quanto à medicação das pessoas com doenças raras. Prevê que o Poder Executivo deverá fixar no orçamento valores referentes a equipes profissionais para atendimento. Ao comentar a menção a seu nome em delações na Operação Lava Jato, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que não cometeu nenhum crime e está sendo prejudicado pelo que chamou de informações imprecisas. Renan criticou o comportamento de partes do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, que para ele abusam de suas funções ao promover o denuncismo e violar os direitos constitucionais dos investigados. O senador alagoano condenou os vazamentos seletivos de processos, as confissões mediante prisão preventiva e as delações baseadas no ouvir dizer. Esses procedimentos, na opinião de Renan Calheiros, resultam em nivelar bandidos e inocentes. Investigação precária, intempestiva, sem apresentar provas que assegurem o envolvimento do acusado, termina por acarretar em prejuízos sem precedentes à vida pessoal, profissional e social de qualquer pessoa. Já o senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, afirmou que a generalização da imagem negativa dos políticos pode enfraquecer a democracia no Brasil. Para Jader, a opinião pública, em geral, desconfia dos parlamentares, o que cria condições para o surgimento do que ele chamou de salvadores da pátria nas eleições de 2018. Ele aproveitou para criticar alguns pontos da reforma política, entre os quais o voto em lista fechada. Nesse modelo, explicou Jader Barbalho, o eleitor não vota no candidato, mas no partido, que elaborará uma lista com nomes de quem vai concorrer aos cargos de deputado e vereador. Eu não sei, francamente, a nível de estrutura democrática partidária, como essa lista fechada pode ser uma coisa democrática. Não, a lista fechada vai permitir que os donos dos partidos políticos, que aqueles que controlam os partidos, controlem a lista. E aonde está a democracia representativa nesse país?
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB paraense, lamentou que não bastassem as consequências da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, agora o IBAMA interditou frigoríficos que compraram animais criados em áreas onde há desmatamento ilegal no Pará. Chamada de carne fria, a operação do IBAMA, na opinião de Flecha Ribeiro, veio em uma péssima hora e penalizou quem não tem qualquer tipo de envolvimento na irregularidade. O senador explicou que os fiscais do órgão, inclusive, descumpriram um termo de ajustamento de conduta que impede que toda a cadeia seja prejudicada por causa de uma irregularidade num ponto específico da produção. Nós queremos e defendemos a legalidade. Agora, bloquear a indústria porque lá ela comprou o boi de uma fazenda que produziu em área de desmatamento. Não tem lógica isso. Vamos bloquear aquilo que realmente estiver sendo feito de forma incorreta. Jornal do Senado. Apresentação Marlúcia Ribeiro e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Relator sugere contribuição individual do trabalhador rural ao INSS. Câmara aprova terceirização para todas as atividades de uma empresa. Para Rodrigo Maia, proposta dará segurança jurídica aos contratos. Boa noite. O projeto que cria regras para terceirização e muda as normas para a contratação de trabalho temporário foi aprovado pelo plenário no fim da noite de ontem. Foram 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções. Pelo texto, fica autorizado o uso da terceirização nas atividades meio e fim das empresas. A Rádio Câmara traz mais informações sobre a votação. Acompanhe. A proposta tramitava há 19 anos no Congresso. O relator, deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, comemorou. A terceirização de serviço é um avanço, é o início da modernização das relações do trabalho no país. O que nós fizemos aqui hoje apenas foi consolidar em uma lei tudo que na prática já existe. Qual é a diferença? Ela é ampla. Você pode terceirizar qualquer atividade. Isso não quer dizer que tudo será terceirizado. Na prática, essa possibilidade de terceirização de qualquer área permite, por exemplo, que um restaurante terceirize os funcionários da limpeza e também os da cozinha. Com as regras atuais da Justiça do Trabalho, esse pessoal da cozinha não poderia ser terceirizado porque atuam na área principal da empresa. Para o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, essa ampliação da terceirização será um retrocesso. A CLT foi rasgada por uma maioria que é subserviente ao poder econômico, e o que vai acontecer é que os empregadores preferirão contratar trabalhadores temporários a fazer o vínculo empregatício. Durante toda a sessão, PT, PDT, PCdoB, PPS, PSOL, Rede e PMB tentaram barrar a votação. Representantes das centrais sindicais assistiam à votação nas galerias do plenário. Por algumas vezes, os ânimos se acirraram. O texto aprovado ainda permite que a prestadora de serviço também terceirize, o que é chamado de quarteirização. O projeto ainda autoriza que a empresa prestadora de serviços seja do mesmo ramo econômico que a contratante, mas deve ter patrimônio mínimo de 10 mil a 250 mil reais, dependendo do número de empregados. A proposta determina que a contratante seja também responsável pelos direitos trabalhistas, mas apenas pode ter bens penhorados quando a terceirizada não tiver mais nenhum patrimônio, a chamada responsabilidade subsidiária. Para a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, isso não vai garantir que os terceirizados tenham seus direitos respeitados. Todos nós conhecemos pessoas que trabalharam em empresas terceirizadas, que ao final do contrato fecharam as portas, foram embora e deixaram os trabalhadores sem as verbas rescisórias e sem os direitos assegurados. Já o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, argumenta que a nova lei vai dar segurança para que as empresas contratem trabalhadores sem medo de processos judiciais. A terceirização não está diminuindo a qualidade do trabalhador, está dando alternativa ao emprego de um país, porque nós temos mais de 10 milhões de empregados na área rural trabalhando na informalidade, porque não tem uma lei brasileira que consegue encaixá-lo naquele perfil. O texto permite ainda que a contratação de trabalhadores temporários seja feita por até 9 meses, podendo ser feita, por exemplo, em caso de greve.
Essas novas regras não vão valer para empresas de vigilância e transporte de valores. A proposta sobre terceirização e trabalho temporário vai agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, avalia que o projeto da terceirização aprovado ontem na Câmara vai prejudicar os trabalhadores. Um dos pontos criticados por Valdenor Pereira é a possibilidade de quarteirização, no qual as empresas terceirizadas poderão contratar outras empresas. Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, também criticou a aprovação do projeto de terceirização. Para ele, o texto precariza a relação de trabalho tanto na iniciativa privada quanto no setor público. O congressista argumenta que a proposta pode provocar a redução de salários. Ao lembrar que o serviço terceirizado já é praticado no Brasil, Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, destaca que a votação na Câmara representou apenas a regulamentação do setor. De acordo com o deputado, o projeto aprovado vai dar mais segurança jurídica à relação trabalhista. Hildo Rocha ressalta ainda que a nova legislação vai fomentar a criação de empresas e gerar empregos. Ele argumenta que vários países que já possuem normas sobre a terceirização registraram melhorias para o trabalhador e aumento na oferta de trabalho. Presidência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contestou os argumentos de que o projeto que regulamenta a terceirização irá reduzir o número de empregos com carteira assinada. Ele destaca que existem 14 milhões de desempregados no Brasil e que é preciso dar segurança jurídica para a contratação no mercado de terceirização. Rodrigo Maia avalia que não faltarão votos para aprovar as reformas trabalhista e da Previdência. Questionado sobre o fato de o projeto da terceirização ter sido aprovado com 231 votos favoráveis, quórum menor do que o necessário para aprovar propostas de emenda à Constituição, Maia assegura que o apoio às reformas vai aumentar. Tenho certeza que na reforma trabalhista nós vamos caminhar para um resultado de quórum constitucional e tenho certeza que na reforma da Previdência nós teremos um resultado que vai mudar a história do Brasil e que vai gerar já no segundo semestre um crescimento enorme da economia brasileira e a recuperação definitiva da geração de empregos nesse país. Previdência. Flavinho, do PSB de São Paulo, considera que a reforma da Previdência pode acabar com as isenções tributárias concedidas às entidades filantrópicas. Para ele, essa possibilidade prejudica o próprio governo. O congressista argumenta que a cada R$1 investido nas entidades filantrópicas, R$6 deixam de ser gastos futuramente em saúde e assistência social. Flavinho ressalta que essas organizações fazem um favor ao governo, promovendo políticas públicas à população. Integrante da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Pepe Vargas, do PT Gaúcho, relata que o debate de hoje sobre o tema tratou especificamente das consequências das mudanças para as mulheres. Pela proposta do governo, elas se aposentariam com 65 anos, igual aos homens, e com 25 anos de contribuição. Segundo Pepe Vargas, atualmente 56% das mulheres se aposentam aos 60 anos com pelo menos 15 anos de contribuição. O deputado prevê que, se a proposta passar, entre 44% e 56% das mulheres não conseguirão se aposentar. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano, defendeu a contribuição individual dos trabalhadores rurais para a Previdência Social. A reportagem a seguir traz mais notícias sobre o tema. Acompanhe. Maia participou de audiência pública sobre a aposentadoria rural na comissão especial que analisa a reforma previdenciária. Ele afirmou que ainda não tem uma fórmula pronta, mas defende a contribuição principalmente para os chamados segurados especiais, que são os trabalhadores rurais que exercem a atividade em regime de economia familiar em pequenas propriedades. Este grupo representa mais de 90% das aposentadorias rurais concedidas pela Previdência. A contribuição, segundo Maia, ajudaria a cadastrar os segurados e coibiria fraudes. É muito difícil você admitir que alguém queira se aposentar e não pague absolutamente nada ao INSS. Se a pessoa não pode pagar mensal, pelo menos pode pagar algo que seja pequeno e seja anual. O que não pode é deixar de pagar. Hoje, na prática, existe o não pagamento. Atualmente, os segurados rurais homens se aposentam com 60 anos e as mulheres com 55. A legislação permite que eles recebam o benefício de um salário mínimo mesmo sem contribuir. Basta comprovarem 15 anos de atividade rural. Pela proposta do governo, as previdências rural e urbana serão unificadas. A aposentadoria se dará com a idade mínima de 65 anos para os dois sexos e 25 anos de contribuição individual.
O deputado Bilac Pinto, do PR Mineiro, defendeu a contribuição rural, mas disse que ela tem que ser bem analisada. Para ele, é preciso trazer os segurados especiais para o processo contributivo. Os trabalhadores rurais, nós vamos ter que fazer uma análise muito específica em função da sua característica, do seu trabalho. É uma pessoa que está trabalhando aí no tempo, ao léu, que tem uma carga horária debaixo do sol, e ele tem a sua especificidade. E nós temos que jogá-lo dentro do processo contributivo. Todos os brasileiros terão que contribuir efetivamente com a previdência do nosso país. A Previdência Rural acumulou no ano passado um déficit de 103 bilhões de reais. Segundo o governo, esse valor deverá subir nos próximos anos, o que justificaria a mudança nas regras do segmento. Para o deputado Rubens Ottoni, do PT goiano, a proposta do governo só vai prejudicar os homens do campo. Olha, é um verdadeiro pacote de maldade com o trabalhador rural. Fazer com que o trabalhador rural, para ter acesso à aposentadoria, tenha que contribuir pelo menos 25 anos, é, na prática, dizer que o trabalhador rural não terá aposentadoria. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Broch, disse que a proposta do governo vai retirar os trabalhadores rurais do sistema previdenciário. O principal obstáculo é a exigência de 25 anos de contribuição. Por este critério, nós temos uma estimativa que nós poderemos deixar fora do regime geral da Previdência Social mais de 80% dos segurados especiais, especialmente os trabalhadores rurais no Brasil. Deixando eles fora, pode ser que vão para assistência social. O relator da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, diz que vai discutir a questão da aposentadoria rural com as bancadas partidárias antes de fechar o relatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior. Economia. Está previsto para ser lançado o primeiro satélite geoestacionário do Brasil para fins civis e militares. Marcos Reateg, do PSD do Amapá, ressalta que o satélite irá ampliar a oferta de internet banda larga no Brasil, com foco em áreas de difícil acesso, e ajudar as Forças Armadas em operações nas fronteiras, além de ações de segurança do espaço aéreo. Angelim, do PT do Acre, critica a abertura de planos de demissão voluntária no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Para o parlamentar, esses planos ameaçam os servidores e afetam a economia do país. O deputado também condenou o fechamento de agências do Banco do Brasil em várias cidades brasileiras. Angelim argumenta que os bancos públicos são importantes instrumentos de desenvolvimento. Luiz Couto, do PT da Paraíba, julga que a população foi enganada por um governo que destituiu a ex-presidente Dilma Rousseff com o objetivo de, segundo ele, desmontar a Previdência Social e acabar com os direitos trabalhistas. O deputado avalia ainda que, com a mudança de governo, a situação econômica não melhorou e que a queda do PIB brasileiro se acentuou. Segundo Luiz Couto, a perspectiva do mercado financeiro é pessimista. A inflação oficial, medida pelo IPCA, teve alta de 0,33% em fevereiro, a menor taxa para o mês desde 2000. Wilson Bezerra, do PMDB do Rio de Janeiro, avalia que o dado representa a retomada da estabilidade econômica e alivia o bolso do cidadão. Inflação mais baixa ajuda o país, protege quem ganha menos, garante saber que o preço que paguei hoje pelo pão, pelo feijão, pelo arroz, será o mesmo que vou pagar amanhã. Garante que minha comida não vai ficar mais cara. Além disso, a inflação mais baixa abre caminho para o Banco Central baixar juros, levando o Brasil de volta ao crescimento. A previsão de crescimento do PIB de 0,5% para 2017 também foi comemorada por Wilson Bezerra. Embora seja uma estimativa baixa, o deputado lembra que a economia encolheu nos 2 últimos anos. Para ele, o Brasil está mostrando credibilidade aos investidores e ao exterior. Desenvolvimento Regional. O coordenador da bancada do Nordeste na Câmara, Júlio César, do PSD do Piauí, faz um apelo ao Ministério da Fazenda para que regulamente e autorize a renegociação das dívidas dos agricultores do Nordeste, afetados pela estiagem desde 2011. Segundo Júlio César, os quase 800 mil agricultores do Nordeste inadimplentes não podem ser enquadrados como grandes produtores porque não estão produzindo.
O parlamentar pede que o governo reenquadre os produtores para garantir que eles sejam contemplados na renegociação das dívidas prevista em lei recém-aprovada pelo Congresso. Fábio Garcia, do PSB de Mato Grosso, ressalta que apenas 12% das estradas brasileiras são pavimentadas. Ele aponta a burocracia como um entrave para a infraestrutura. O deputado entende que a escolha do modal brasileiro foi equivocada, já que um país produtivo como o Brasil quase não tem ferrovias para escoar a produção. Fábio Garcia faz um apelo para que o governo federal priorize no pacote de concessões 2 ferrovias no Mato Grosso, a Ferrogrão e a Ferronorte até Cuiabá. O aumento da imigração de venezuelanos em Roraima tem afetado a vida dos brasileiros que vivem, em especial na capital Boa Vista e no município de Pacaraima. Remídio Monay, do PR, relata que os atendimentos no sistema de saúde estão com uma sobrecarga de mais de 380%. Segundo Remídio Monay, representantes do governo federal estiveram em Roraima em dezembro do ano passado para avaliar a situação e se comprometeram a liberar recursos para a saúde. No entanto, o deputado diz que esses recursos não chegaram até agora. Política. Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, critica a condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, determinada pelo juiz Sérgio Moro. O deputado considera o fato uma violação à liberdade de expressão e à própria lei. O blogueiro foi convocado pelo juiz para esclarecer o vazamento da notícia sobre a condução coercitiva do ex-presidente Lula, que foi antecipada pelo jornalista. Para Paulo Pimenta, o blogueiro nunca foi o alvo principal da investigação, mas sim o ex-presidente. Ele aponta que, passados 3 anos de investigações sobre Lula, não foram conseguidas provas de seu envolvimento nos crimes atribuídos a ele. Marcelo Delaroli, do PR, faz duras críticas à gestão municipal de Maricá, no Rio de Janeiro, que, segundo o deputado, não tem cumprido as promessas de campanha. De acordo com ele, a prefeitura local está há anos prometendo hospital, escolas técnicas e a instalação de um teleférico, mas nada foi feito. Além disso, Marcelo Delaroli cobra celeridades da Justiça Eleitoral para investigar irregularidades na eleição de 2016. O parlamentar afirma que ocorreram vários tipos de crimes eleitorais em Maricá. Hoje nós temos vereadores eleitos na Câmara de Maricá que foram presos comprando voto. Nós vimos o prefeito daquela cidade usar a máquina como eu nunca vi, indo para a rede social, falando que se não votasse, não comparecesse na reunião do candidato dele, perderiam o benefício. Ônibus naquela cidade, que era para transportar idosos, estavam à noite nos comícios transportando eleitores. Viaturas da Prefeitura Municipal de Maricá, cheio de material eleitoral fotografado, está lá na Polícia Civil e na Justiça Eleitoral. Então peço aqui, confiando na Justiça, que dê um pouco mais de celeridade. Zé Geraldo, do PT do Pará, afirma que a Operação Lava Jato é seletiva e que houve uma satanização do PT no processo, o que, segundo ele, resultou na destituição de uma presidente legitimamente eleita. O deputado também avalia que a proposta de lista fechada de candidatos prevista na reforma política pode ser usada para proteger políticos denunciados. Porque desde o Mensalão até aqui foram pregando para o Brasil, para os eleitores, que era o PT que usava o Caixa 2 para as campanhas, e agora na delação da Odebrecht, que até agora é sigilosa, não sei porquê, talvez se fosse só os membros do nosso partido que tivesse lá, talvez não seria mais sigilosa. Mas tem alguém que ainda tem que estar em sigilo, porque vai aparecer numa delação que tem uma grande liderança de um partido, que recebeu um apartamento lá em Paris. Então tudo isso agora vai aparecer. E aí começa a se movimentar para fazer uma reforma política. Na avaliação de Josi Nunes, do PMDB do Tocantins, estabelecer lista fechada de candidatos nas eleições é injusto com o eleitor. O tema está em discussão na Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma política. Segundo a deputada, o eleitor quer escolher seu candidato. José Nunes avalia que não cabe ao parlamento retirar esse direito do eleitor. A parlamentar reconhece que o sistema político precisa de mudanças e defende a realização de um referendo ou plebiscito para conhecer o que pensam os brasileiros sobre a lista fechada. Homenagem. Nova Pádua, na Serra Gaúcha, completou 25 anos de emancipação político-administrativa em 22 de março.
Mauro Pereira, do PMDB, ressalta que a cidade é referência no país em saúde, transparência pública e educação infantil. Ele lembra que a atividade econômica de Nova Pádua é baseada na produção de uvas, maçãs, pêssegos e morango. Paz Landim, do PTB do Piauí, lembra os 80 anos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, fundado em 1937 por Getúlio Vargas. Ele destaca o trabalho desenvolvido por Kátia Bogea, que preside o Instituto. Segurança Pública. Tramita na Câmara projeto de lei que agrava a pena de quem utilizar sem a devida autorização produtos controlados de uso restrito, como armas, munições, uniformes oficiais, distintivos ou insígnias, ainda que falsificados, para cometer crime. A proposta é de autoria de Severino Ninho, do PSB de Pernambuco. O deputado também diz estar preocupado com a utilização de novas tecnologias pelos criminosos. Ele cita a falta de controle da entrada de celulares em presídios, o que resulta em rebeliões como as ocorridas no início do ano em vários estados. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União determinou a oitiva de 3 gestores da Petrobras para apurar provável prejuízo de 33 milhões de dólares. Eles devem apresentar justificativas sobre a dispensa da cobrança de dívidas tributárias e trabalhistas que seriam de responsabilidade do grupo belga Astra. Sob a relatoria do ministro Vital do Rego, o processo no TCU é um dos que apuram irregularidades na compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos pela Petrobras. Neste caso, verifica-se a dispensa indevida da cobrança de passivos que surgiram com a compra da refinaria. A alegação da Petrobras é de que teria tentado registrar a operação relativa aos passivos por meio de um aditivo, mas que o grupo Astra teria se recusado a assinar. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.